Se você anuncia em Facebook e Instagram Ads, provavelmente já ouviu falar num tipo de público que se chama semelhante ou look-alike, que basicamente são a mesma coisa. Mas o que esse público faz, como ele funciona, como eu posso usar ele, Rodrigo? Então continua aqui comigo que eu vou explicar direitinho o que é o público semelhante. Basicamente, como o nome já diz, o público semelhante, ou em inglês look-alike, ele é parecido com algo, né? Tudo que é semelhante a algo. E o que é essa base? Praticamente qualquer base de público personalizado. Então, dentro do Facebook Ads, do gerenciador de anúncios, nós temos 3 tipos de público. O básico nativo, que são os públicos frios, os públicos de interesse, que já estão dentro do gerenciador de anúncios de qualquer anunciante. E, além disso, temos o personalizado, que é baseado em alguma fonte do Facebook do próprio anunciante. Se você ainda não sabe como funcionam cada um desses 3, eu vou deixar um card aqui em cima, talvez aqui em cima, para você entender no outro vídeo aqui do canal o que significam cada um desses 3 tipos de público. E do personalizado, a gente consegue criar um semelhante. Dentro de uma escala onde a gente consiga comparar os 3 públicos, o mais frio, o público de interesses, ou a base nativa, é um público que você seleciona através de interesses comportamentais e dados demográficos casados ali dentro do teu gerenciador de anúncios e busca novos usuários. Ele provavelmente vai te trazer maior volume de usuários, mas menos contato, já que você está buscando pessoas baseadas no interesse e não especificamente numa ação que essa pessoa realizou com a sua marca. Então, maior volume, menos contato com a sua marca, talvez seja um pouco mais complicado você trazer um retorno sobre o investimento, um ROI, com esse público frio, né? A base nativa ou básica. Do outro lado, a gente tem um público personalizado, onde a gente conversa com pessoas que já entraram no nosso site, já adicionaram produtos ao carrinho, mas ainda não compraram, já viraram leads, mas ainda não converteram em compras, se envolveram com o nosso perfil do Instagram nos últimos 15 dias, 30 dias, 90 dias, já assistiram X% de algum vídeo que eu tenha publicado no meu canal. Então são públicos que já tiveram algum contexto, eu sei o que eles consumiram da minha marca, do meu produto já, e eu consigo personalizar minha informação. Ou seja, é um público que possivelmente, ao contrário do de interesses, você vai ter menos volume, mas um potencial maior de ROI, porque você já está ali comunicando essa pessoa, um pouco mais fácil convencer ela, ela já te conhece, ela já te entendeu, a venda fica talvez um pouco mais simplificada. E no meio disso, a gente tem um público que se chama público semelhante ou look-alike. Como eu comentei, público semelhante, para ser semelhante, ele precisa de algo. E o único público que a gente constrói como base para construir uma semelhança e que faça sentido é o público personalizado. Então, basicamente, para você criar um público semelhante, você precisa ter criado um público personalizado, de quem engajou com o seu Facebook, engajou com o seu Instagram, site, eventos, tudo que eu dei de exemplo e qualquer outra funcionalidade que tenha lá dentro dos públicos personalizados. Tendo criado subido essa lista, enfim, salvo o seu público personalizado dentro da tua área de públicos do gerenciador de anúncios, o que você vai fazer basicamente é usar ele como base e falar assim, Facebook, quero mais um público que seja semelhante a esse aqui. O que o Facebook faz nesse momento? O que ele entende? Ele pega todas essas pessoas, que podem ser 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 30.000 pessoas, independentemente do volume, ele olha para todas num leque, força elas num persona, num avatar, ele entende qual que é o comportamental comum entre todas essas X mil pessoas dessa base, que é o público personalizado. Quando ele entende esse comportamental, ele fala, ó, aqui talvez tenha mais homens do que mulheres, aqui tem pessoas que clicam bastante ou que se envolvem bastante, tem pessoas que estão interessadas em tal assunto, em tal tipo de produto, e ele começa a traçar esse comportamento, essas características e desenvolve um persona. Quando ele entende essa persona e as características em comum desse público personalizado, ele vai pegar ela e vai olhar para o restante dos usuários do Facebook e vai falar assim, quem é parecido? Quem tem isso aqui, né? Ele aumenta um monte de tua lista para novas pessoas que ainda não tiveram contato com a sua marca, mas ao contrário da lista de interesses, que é um pouco do palpite conforme pesquisa e planejamento que você tenha feito de público, ele vai pesquisar de acordo com uma realidade comportamental que os usuários contam para o Facebook através do próprio uso no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Facebook Messenger, em todos os produtos aí da família de aplicativos Facebook. Então, quando ele consegue compreender e tem todas essas informações que a gente sabe que tem muita, ele consegue desenhar esse público semelhante ao personalizado que a gente acabou de subir. Então ele vai falar, putz, você me subiu um público personalizado aqui de 2.000 pessoas, agora eu achei 800.000 pessoas, 800.000 usuários que têm essas mesmas características e comportamentos. E você tem um público agora de 800.000. Qual que é o porém disso tudo, né? Se você tem um negócio local, vamos supor que eu tenho uma loja física
com algumas unidades aqui na minha cidade. Dentro disso eu tenho, sei lá, 3, 4 unidades. Eu peguei todos os meus dados de cada uma dessas lojas físicas de todos os compradores, né? Peguei uma lista de e-mails de todo mundo que comprou offline, comprou nas minhas 4 lojas físicas. Peguei essa lista, sei lá, de 30 mil compradores. Eu sei que essa galera já comprou na minha loja física. Eu subo em público personalizado, crio uma lista de clientes lá, público que já comprou na minha loja física. Então eu posso criar um público personalizado com essa nomenclatura, com esses 30 mil, e eu posso criar uma campanha, inclusive, se eu quiser, focada nesses 30 mil que já compraram na minha loja física. Mas, poxa, eu não queria só impactar quem já foi meu cliente e vender novamente, ou me limitar a um público de 30 mil usuários. Eu queria aqui na minha cidade conhecer mais pessoas que também possam comprar. Então eu falo, Facebook, me dá um público semelhante a esses compradores, esses 30 mil compradores das minhas lojas físicas. O Facebook vai lá e procura. O grande, porém, é que quando ele procura e aumenta essa lista, ele vai procurar sempre a nível nacional. Quando você coloca o teu país ali, ele vai buscar, ele realmente vai subir tua lista de 30 mil para 1 milhão às vezes. Mas porque ele vai procurar, talvez no Brasil todo, se você colocou o Brasil como o país de origem desse público, né? E daí o que você faz? Na hora que você vai usar esse público numa campanha, numa nova campanha que você está criando, e você vai fazer ela para suas 4 lojas físicas que estão na sua cidade, você sobe esse público semelhante. A única diferença é que você limita a região à sua cidade e mais um raio metropolitana, por exemplo. Então agora, quando você vai subir esse público de lookalike, de público semelhante numa campanha, que você tem um público a nível 1 milhão de pessoas do Brasil inteiro com um comportamento semelhante ao seu público personalizado, você só filtra a sua cidade e região metropolitana. Ele pode reduzir talvez para 100 mil pessoas, e a partir dessas 100 mil pessoas reduzidas, você aumentou a tua lista de 30 mil compradores para 100 mil prováveis compradores com comportamento semelhante e que agora podem conhecer tua marca com uma ajudinha aí do Facebook. Então ele ajuda muito a você conseguir um cenário, trabalhar num cenário de segmentação entre o público personalizado, que talvez tenha um menor volume e maior potencial de ROI, e entre o de interesses, que é menor potencial de ROI, mas um maior volume, para você conseguir uma audiência não tão grande, mas bem qualificada e que consiga equilibrar para você brincar entre o volume e a qualificação desse público, beleza? Então, vou mostrar aqui na prática como que a gente pode criar o nosso público semelhante, fechou? Então, a gente está aqui no nosso gerenciador de anúncios. Basicamente, o que eu fiz, né? Cliquei lá no menuzinho superior, entrei em público, você pode encontrar ou nos seus atalhos, caso você esteja usando bastante, ou ali para baixo em anunciar público. Abriu essa opção. Basicamente, você vai cair nessa tela aqui, onde eu já tenho vários públicos personalizados e semelhantes criados, né? Então, pelo tipo, você vê personalizado, semelhante, personalizado, personalizado. Quais são eles? Eu posso pegar aqui, ó, mailing de alunos presenciais e criar, vamos supor que a gente quer criar um semelhante a este, né? O que a gente pode fazer? Ou vir por ele, ou mesmo no botãozinho, criar público, público semelhante. Se você clicar em público semelhante, você vai ter que colocar nesta primeira barra a fonte de qual é o personalizado que você está buscando, que vai abrir essa lista toda ali, né? Quando você dá o clique atrás, ele já abre a lista ali por trás. Você consegue colocar o país, né? Então, lembrando que você sempre vai colocar a nível de país, vai pesquisar regiões do país, mas você não vai achar aqui Paraná, por exemplo. Então, você tem que colocar Brasil, né? Colocou o Brasil, você vai selecionar o tamanho do público. Outro caminho, só para a gente também achar das duas formas, cancelou aqui, selecionamos o personalizado ali que a gente quer, dá um check, a gente vem nos 3 pontinhos aqui de cima e criar semelhante. Então você já vai focado no público, ó, tá vendo que ele já puxou lá em cima todo o meu mailing de alunos do meu curso físico, né? E o que a gente pode fazer aqui? Queremos procurar dentro de uma audiência brasileira. E aqui a gente vem para o tamanho do público. O que significa essa régua aí, Rodrigo? O que isso tem a ver? Por que eu decido, né? Basicamente, eu subi aqui um mailing de mais ou menos 2.000 pessoas, tá? O que eu posso fazer com esse mailing de 2.000 pessoas? Procurar uma audiência qualificada com a máxima semelhança possível, que é 1%. 1% é o máximo semelhante possível, com o menor volume. Quanto mais eu ando nessa régua, puxando essa bolinha, eu vou aumentar o volume do meu público. Mas quando eu aumento o volume, eu perco o nível de proximidade, de semelhança. Então, quanto mais eu ando com ela, menos semelhança e mais volume de audiência. Por exemplo, traçando um perfil no Brasil inteiro, semelhante a esses 2.000 alunos presenciais que eu tive, ele já está me dizendo que se eu mantenho 1%, eu tenho 1.550.000 pessoas no Brasil todo com essa semelhança e prováveis novos compradores. Pô, 1,5 milhão já é gente pra caramba. Se eu mover para 2%, notem a mudança, 3.090.000. Então a gente já aumentou bastante. Se eu for, sei lá, até a escala
de 9 lá, ó, vai para 13 milhões. Eu não preciso de tanto, eu prefiro qualificar o meu público e ter uma entrega mais precisa. Então, por exemplo, eu posso ficar aqui no 1%. Eu normalmente trabalho com 1%, 2%, as minhas campanhas não exigem tanto assim para e-commerce, para lojas físicas. Eu não costumo esticar muito essa régua, porque eu entendo que se eu já estou trabalhando muito perto dos 10%, eu já posso trabalhar com público de interesses que me traz volume e não tanta qualificação. Então, eu prefiro usar isso aqui para efetivamente qualificar, para que o lookalike, esse público semelhante, tenha mais poder, né? Dou um criar público aqui, ele vai criar e vai jogar lá para trás. Se eu apertar agora, eu já criei esse público semelhante, então ele já me dá um aviso, ó. Não é possível criar um semelhante duplicado, você já criou esse público. Então, basicamente, ele vai ficar lá atrás, só que a nomenclatura vai ficar assim, ó. Lookalike, Brasil, 1%, mailing, todos os alunos presencial. Como é que eu uso isso? Na hora de você criar uma campanha dentro do seu gerenciador de anúncios, você vai selecionar o objetivo de campanha, chegando no conjunto de anúncios, dentro da segmentação que você seleciona um público personalizado que você quer usar, você pode selecionar o semelhante. Embaixo tem a parte de localização, eu coloco a minha cidade, por exemplo, Curitiba, boto um raio de 20 km para pegar a região metropolitana, por exemplo, e eu tenho mais pessoas além dessas 2.000 semelhantes aqui em território local, onde eu posso vender mais curso físico, por exemplo, né? Se não fosse o cenário de eu procurar no Brasil para uma venda online, que daí é uma forma de aumentar o volume para outras regiões também. Fechou? Então eu espero que você tenha compreendido o valor do público semelhante, do lookalike. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de te responder e da gente conversar um pouquinho. Não deixe de deixar o seu like para fortalecer o canal, se inscrever, ativar as notificações e a gente se vê no próximo, beleza? Então, falou, até mais!